Olá a todos! Prontos para a história de ciência de hoje? Vamos começar. No cérebro existem várias substâncias químicas ligadas à felicidade, e as protagonistas de hoje são duas delas. Duas que, além de tudo, rendem um conhecimento bem útil no dia a dia. A primeira é um neurotransmissor que influencia o nosso humor e o nosso sono e tem uma relação estreita com a depressão. O nome dela é serotonina. A segunda é um hormônio que favorece a confiança e os laços afetivos, muitas vezes chamado de hormônio do amor. O nome dele é ocitocina. Afinal, o que essas duas substâncias fazem e como obtê-las de forma natural? Vamos descobrir a seguir. A serotonina é um neurotransmissor. Quando há serotonina suficiente no corpo, a pessoa sente felicidade e satisfação, e por isso ela ganhou também um apelido, molécula da felicidade. Ela se distribui principalmente pelo cérebro, pelo intestino e pelas plaquetas. Mas há um fato que costuma passar despercebido. Mais de 90% da serotonina está, na verdade, no intestino. E o mais curioso é que a serotonina do intestino e a serotonina do cérebro formam dois sistemas independentes um do outro. Se a dopamina representa um tipo de erro de previsão de recompensa, a serotonina se parece mais com um erro de previsão de punição. Isso soa um pouco abstrato, então vale a pena entender com um exemplo. Imagine alguém fazendo algo que exige muita persistência e que de repente pensa: acho que não vou aguentar muito mais. Talvez eu simplesmente não tenha jeito para isso. Nesse momento, se surge uma outra voz dizendo: não desista, aguente mais um pouco, talvez a recompensa esteja chegando. Essa paciência que vem depois é justamente a serotonina em ação. No cérebro, a serotonina faz o papel de inibir, e é isso que torna a pessoa mais paciente e mais disposta a esperar mais tempo por uma recompensa. Mas, afinal, quais são os efeitos da serotonina sobre o corpo? Ela influencia principalmente o humor, o apetite, a digestão, a memória, o desejo sexual, o sono e o comportamento social de uma pessoa. Ou seja, quando o nível de serotonina está baixo, a pessoa pode apresentar humor deprimido, dificuldade para dormir, queda de apetite e tendência a evitar o convívio social. Em casos mais graves, isso pode evoluir para uma depressão. Por outro lado, se a serotonina está alta demais, pode surgir a chamada síndrome serotoninérgica. Esse quadro costuma acontecer pelo uso simultâneo de 2 ou mais medicamentos ou substâncias ligados à serotonina. Em poucas palavras, é algo parecido com o abuso de medicamentos. Tomemos a depressão como exemplo. Um sintoma comum em quem tem depressão é mergulhar repetidamente em lembranças negativas, ficar emocionalmente sensível, ansioso com facilidade e tomado por uma forte autocrítica. A pessoa passa a achar que não faz nada direito, que o mundo não precisa dela, e pode até ter pensamentos de tirar a própria vida. No plano físico, podem aparecer insônia, falta de apetite ou lentidão nas reações. Como quem tem depressão costuma ter níveis baixos de serotonina, os remédios usados hoje para tratá-la seguem principalmente a ideia de impedir que a serotonina seja decomposta ou de tentar elevar o seu nível. Um antidepressivo muito conhecido, o Prozac, age justamente aumentando o nível de serotonina no cérebro. E como é a sensação depois de tomar um antidepressivo? Muita gente a descreve como uma tranquilidade serena. A pessoa não se sente eufórica, nem se irrita com facilidade. É mais ou menos uma calma de águas paradas, como se nada parecesse tão importante assim. Mas aqui é preciso fazer uma ressalva importante. Se a serotonina é a causa da depressão, ou apenas uma consequência dela, é algo que, até hoje, ainda gera controvérsia no meio científico. A ideia de que a serotonina baixa provoca depressão continua sendo mais do que tudo uma hipótese, baseada no fato de que pessoas com depressão costumam apresentar níveis baixos de serotonina. E é justamente por isso que hoje a maioria dos antidepressivos é projetada em torno da regulação da serotonina. Sobre a serotonina,
há ainda uma diferença interessante entre os sexos. Pesquisas mostram que os homens produzem serotonina 57% mais rápido do que as mulheres. Isso significa que as mulheres costumam precisar de mais tempo para que o humor volte a se estabilizar. Soma-se a isso o fato de que muitas mulheres passam todos os meses pela tensão pré-menstrual, com sintomas como aumento do apetite e maior irritabilidade. E sob a influência do estrogênio, nesse período o nível de serotonina delas também fica mais baixo. Ou seja, não é que elas estejam perdendo a paciência de propósito. Por trás disso existe uma razão fisiológica bem concreta. Então, como é possível aumentar a serotonina de forma natural? Um dos caminhos mais diretos é a alimentação, em especial o chocolate amargo. O chocolate amargo realmente funciona, mas o que se come faz toda a diferença. Comer a coisa errada acaba atrapalhando. Primeiro, é preciso evitar os carboidratos refinados simples. Embora eles elevem rapidamente a glicose no sangue e a serotonina, esse aumento é apenas passageiro. Vem rápido e vai embora rápido, e depois ainda deixa a pessoa com mais fome, o que a leva a comer mais. E o mais importante, esse tipo de alimento engorda com muita facilidade. Se você realmente gosta de carboidratos, a melhor opção são os carboidratos complexos, como aveia acompanhada de iogurte. Em segundo lugar, é importante consumir proteínas. A serotonina é sintetizada a partir do triptofano, que o corpo obtém todos os dias pela alimentação, e quase todos os alimentos ricos em proteína contêm triptofano. Por isso, tofu, feijão e outros derivados de leguminosas, leite, peixe, ovos e até fígado de animais são boas fontes. Além da alimentação, praticar bastante exercício é igualmente importante, e qualquer tipo de exercício serve. Há ainda um método simples e gratuito: tomar sol. 30 minutos toda manhã já são suficientes. A próxima a entrar em cena é a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. A ocitocina, também chamada de oxitocina, é secretada pela hipófise posterior. Ela costuma ser liberada em grande quantidade durante o parto e a amamentação, e ajuda a dilatar o colo do útero e a contrair o útero, favorecendo o nascimento do bebê. É justamente por isso que, na clínica, ela é usada para tratar o trabalho de parto prolongado. A famosa injeção para acelerar o parto usa exatamente essa substância, que também pode ser usada para induzir o parto. Depois do nascimento, a ocitocina secretada ainda estimula a produção de leite, ajuda a criar o vínculo entre mãe e bebê e faz a mãe ficar mais disposta a amamentar o filho. Há um experimento clássico que ilustra isso. Depois que se injetou ocitocina em uma fêmea de camundongo que nunca havia acasalado, ela, surpreendentemente, passou a cuidar dos filhotes. Ou seja, a ocitocina despertou nela o comportamento maternal. A ocitocina tem ainda outro nome: hormônio do abraço. Um simples abraço já é capaz de fazer o corpo liberar ocitocina. Além disso, há outro comportamento que também estimula essa liberação: o contato físico íntimo entre parceiros. É isso mesmo. A ocitocina desempenha um papel bastante importante nas relações amorosas, e não só nas mulheres. Os homens também produzem ocitocina. Mas afinal, qual é o papel da ocitocina no amor? Talvez a palavra que melhor a descreva seja apego. Ela não é como aquele arrepio elétrico provocado pela feniletilamina, nem como a empolgação trazida pela dopamina, e muito menos como o coração disparado causado pela noradrenalina. Ela é um laço de confiança, uma fonte de segurança. Sobre esse título de hormônio do amor, existe ainda um experimento muito famoso, chamado Experimento dos Ratos do Campo. No experimento havia 2 tipos de ratos do campo, com uma semelhança genética de até 99%. Mesmo assim, o rato do campo A pratica a monogamia por toda a vida. O casal é dedicado um ao outro, constrói o ninho junto, vive junto e praticamente não dá espaço para um terceiro.
É bom lembrar que essa fidelidade é, na verdade, extremamente rara no reino animal. Já o rato do campo B é exatamente o oposto, um típico conquistador, que age quase só por instinto e, terminado o acasalamento, segue o próprio caminho, como se os dois fossem estranhos. Mesmo com uma semelhança genética de até 99%, os dois têm formas de se relacionar completamente diferentes. Os pesquisadores descobriram que, quando dois ratos do campo A se encontram, eles entram em um estado parecido com a paixão. Acasalam sem parar por um dia e uma noite, e, nesse processo, produzem uma grande quantidade de ocitocina, o que provavelmente é a razão do laço afetivo tão forte entre eles. Foi então que os pesquisadores planejaram o passo seguinte: encurtar o tempo de acasalamento do rato do campo A para ver o que aconteceria. O resultado foi que o rato do campo A realmente se transformou no rato do campo B. Deixou de ser fiel ao parceiro. Os cientistas, às vezes, são mesmo um pouco malvados. Em outro experimento, os pesquisadores injetaram ocitocina nos machos do rato do campo A, mas só os deixaram observar as fêmeas de longe, sem permitir o acasalamento. Isso mesmo, só podiam olhar. Quando, mais tarde, os dois foram colocados juntos, esse macho, surpreendentemente, voltou a ser como antes, continuando muito fiel, como se tivesse virado o Platão do mundo dos ratos do campo. Mas quando os pesquisadores fizeram a mesma injeção no rato do campo B, descobriram que não houve efeito nenhum. Por que será? Mais tarde, as pessoas descobriram que no cérebro do rato do campo B faltavam os receptores de ocitocina correspondentes na região responsável por isso, e isso valia tanto para as fêmeas quanto para os machos. Em certo sentido, dá para chamar isso de um gene da infidelidade. Apenas essa pequena diferença foi capaz de gerar comportamentos tão distintos entre os dois tipos de rato do campo. Então, será que os seres humanos também têm um gene parecido? Mais tarde, muitos grupos de pesquisa descobriram que a ocitocina pode tornar as pessoas mais generosas, aumentar a confiança entre elas e despertar mais comportamentos altruístas. Justamente por isso, ela chegou a ser proposta como possível tratamento para a fobia social, o autismo ou a depressão pós-parto. No entanto, os cientistas também perceberam que a ocitocina pode ter o seu lado sombrio. Ela lembra um pouco o álcool. Ao mesmo tempo em que aumenta a confiança, a generosidade e o comportamento altruísta, também reduz o medo, a ansiedade e o estresse. Mas, em paralelo, pode intensificar a agressividade, os comportamentos de risco e o preconceito contra quem está de fora do grupo. Ou seja, nenhum hormônio é melhor quanto mais houver dele. Manter um nível equilibrado é o ideal. Então surge a pergunta: como obter ocitocina de forma natural? A ocitocina é liberada em abraços, em carícias e em momentos de intimidade. Só que essas coisas, ao que parece, exigem primeiro ter um parceiro. E se a pessoa estiver solteira por enquanto? A resposta é ter um bichinho de estimação fofinho, como um cachorro ou um gato, ou abraçar um bichinho de pelúcia macio. O simples gesto de acariciar um animal já é capaz de gerar no cérebro uma sensação de conforto e de acolhimento parecida com a da ocitocina. E quando um cachorro de estimação e o dono se olham com carinho, o nível de ocitocina dos dois sobe junto. Para terminar, vamos a um resumo. A serotonina influencia o humor das pessoas. As mulheres tendem a ser mais afetadas por ela. E a depressão também está intimamente ligada a ela. Para conseguir mais serotonina, basta lembrar de 3 coisas: tomar bastante sol, fazer bastante exercício e comer alimentos saudáveis. A ocitocina, por sua vez, é um hormônio ligado ao amor que faz a pessoa sentir apego e confiança. Carícias, abraços e o contato íntimo entre parceiros estimulam a sua liberação. E se você, neste momento, estiver justamente solteiro, ter um animal de estimação
ou abraçar um bichinho de pelúcia também pode ajudar. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like. E se tem curiosidade por mais histórias de ciência, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe um comentário com suas dúvidas, suas ideias ou qualquer assunto que você queira que eu aborde na próxima vez. Eu leio todos os comentários e vou tentar responder ao maior número possível deles. Até o próximo vídeo.